E que a gente segue com o Paulo Amarante falando do Rio Grande do Sul também, porque Paulo me contou, você está envolvido com questões da saúde mental dos moradores, que a gente não sabe como que eles vão, né, digamos, fazer essa manutenção da saúde mental com tantos erros, inclusive, né, das autoridades ali que mandam limpar as casas e depois vem uma enchente de novo, espalha tudo, quer dizer, uma coisa terrível. Conta um pouco desse processo. Te chamaram para fazer algum projeto nesse sentido, meu querido Amarante? Olá, Conde, boa tarde já, né? É uma satisfação estar aqui novamente com você. Eu, infelizmente, né, discutindo esse tema tão árduo, tão doloroso, né? Como eu falei com você, eu trabalhei em situações de desastre diretamente. Inclusive, a última ocasião foi essa de Petrópolis, que tem 3 anos que ocorreu, que numa noite, em algumas horas de chuva, foram cerca de 300 mortes. É quase o dobro do que até agora aconteceu no Rio Grande do Sul. Não se mede um desastre, uma tragédia, pelo número de mortes, mas é para ter a dimensão do risco, né, do que pode vir a ocorrer. Petrópolis teve uma enxurrada, uma tromba d'água, e numa noite praticamente, e as consequências dessa noite foram 300 mortos, mas muitos desabrigados e tudo. E eu participei, então, pela Fiocruz, a convite da presidência da Fiocruz, de um grupo-tarefa que ajudou a organizar, a responder a esse aspecto da saúde mental lá. Eu falei, ajudou, organizou, porque todo o comando dessa ação deve vir do poder local, das estruturas locais, da secretaria, fundamentalmente municipais de saúde, né? Claro, em comum acordo com as secretarias, com a Secretaria Estadual, e com as demais secretarias, com os demais órgãos de governo, de políticas públicas, Defesa Civil, né, Polícia Militar, bombeiros, etc., para organizar. Então, nós apenas ajudamos a refletir, a pontuar alguns aspectos. Trabalhei em outras situações, que eu te falei em outras ocasiões, nos anos 80, inclusive em Petrópolis, que teve também o desabamento. Então, essa história, isso que a professora Maeda agora falava, e você falava no final, ela tem que ser pensada que, de alguns anos para cá, esses acontecimentos, esses eventos são recorrentes, são previsíveis, né? Existem indicadores, existe possibilidade de você avaliar pela estabilidade do solo, pelas outras características, como ela falou agora, o plantio de soja. Eu vi alguém dizendo que o Rio Grande do Sul está todo coberto de plantações, de agricultura, e quase que você não tem mais vegetação nativa, que tem seus mecanismos próprios de equilíbrio, de defesa, etc. Então, isso tem que ser pensado de uma maneira muito mais ampla, não compete a nós, mas a gente que acompanha, nas situações desses desastres ecológicos, etc., já sabe que não são, como muito até pouco tempo atrás, eventuais. Agora, já você pega, esse ano Petrópolis já teve um acontecimento importante, né? E a minha primeira inserção num trabalho desse foi em 88, né? Assim, vão aí décadas. 88 foi aonde? Lá em Petrópolis. Em Petrópolis também. O primeiro grande desabamento foi uma tragédia, né? Centenas de mortos, desabrigados, e se continua lidando com uma coisa interessante, Conde. E você vê agora, você falou da imprensa e tudo, o assunto sai da primeira página para a segunda, depois ele vai para a terceira, e ele vai sumindo aos poucos. Vai sumindo. E aquilo que deveria permanecer enquanto medidas de prevenção, de organização, seja, né, tem questões estruturais de produção, como a professora falou, né, você está usando todo o terreno, o território para a plantação de soja, isso é equivocado. Lá em Aracruz, celulose, eu lembrei porque eu sou capixaba e conheci lá o famoso, querido, fabuloso doutor Augusto Ruski. Augusto Ruski foi aquele cientista,
não sei se as pessoas lembram, que quando teve doente, recusou a medicina ocidental e se tratou com sapo, num ritual de tratamento de curas indígenas, né? E ele foi uma pessoa fantástica, criou um museu, né, lá de natural, uma floresta, onde ele tratou, ele encontrou, por exemplo, jacarés de casco mole, tartaruga de casco mole, o maior criador de beija-flores do mundo, teve a maior criação, é famoso o trabalho dele, tem livros, aqueles livros de capa dura, lindos, sobre os beija-flores, sobre as orquídeas, né? E o Ruski, ele teve umas coisas importantes. Ele, quando começou a epidemia de esquistossomose no Espírito Santo, né, que é transmitida pelo caramujo, como a gente sabe, né, o Ruski anunciou que ele tinha um método de tratamento ecológico. Ao invés de aplicar medicações, fazer internações, etc., ele tinha um método que era anterior. Ele plantava, né, ele semeava peixes nos rios que se alimentavam do caramujo. Ao se alimentarem do caramujo, eles neutralizavam o processo de transmissão, a cadeia de transmissão. Isso foi execrado, ele foi execrado, porque ele acabava com um grande mercado de medicamentos para a esquistossomose. E depois... Amarante, desculpa, repete o nome dele para a gente. Ruski? Augusto Ruski, R-U-S-C-H-I. Pode continuar, querido. Então, e o Ruski, mas o que eu falava foi de Aracruz. Quando começaram a plantação lá no norte do Espírito Santo, com a divisa com a Bahia, devastando tudo para plantar, fazer a celulose lá dos eucaliptos, né? Desculpe, o Ruski anunciou que isso promoveria um desequilíbrio ambiental seríssimo, porque você estava retirando áreas enormes, exatamente, esse é o Ruski, de floresta, com beija-flor na boca. Ele foi uma pessoa... Eu achei que era um cachimbo e era um beija-flor. É um beija-flor. E eu tive a honra de conhecê-lo. Eu fui buscar, eu queria mostrar a foto dele, porque você estava trazendo essa personagem tão rica para a gente, e ele tem um rosto assim forte, né, tão característico, como os grandes brasileiros. Me lembrou no Ato Villa-Lobos, Tom Jobim, dessa estirpe, né? Exatamente. Uma pessoa fabulosa, teve uma influência importantíssima, mas negada, inclusive perseguido, essa questão da esquistossomose. E lá na Aracruz Celulose, ele anunciou uma tragédia, que depois veio a ser conhecida. A cidade de Itaúnas, que fica ali em Conceição da Barra, divisa com a Bahia, começou a ser coberta de areia. A cada dia as pessoas acordavam e varriam a areia da porta, no outro dia varriam de novo, aí começou a ficar insuportável, não dava-se mais conta para onde jogar aquela areia, e a cidade ficou coberta. Eu conheci Conceição da Barra com só a torre da igreja por cima das dunas de areia. E o Ruski tinha anunciado isso, falando que o desequilíbrio ecológico promoveria, né, uma produção de vento irregular que atuaria só em uma determinada direção. Isso aconteceu, é uma cidade acabada. Bem, então essas questões que a professora falou sobre a soja, isso tem que ser levado em consideração. Agora, tem questões específicas, né? A construção de casas em locais inadequados, a construção de casas de maneira inadequada. Mas você vai ver, lá nesses territórios que tiveram desabamentos, que são territórios de risco, aí se dá um jeito. A prefeitura libera aqui porque tem uma influência aqui e acolá, porque tem interesses de pessoas que comercializam a terra. Foi o caso daquele terrível desabamento que teve em Niterói, que construíram um condomínio em cima de um lixão. Né? Você lembra da história em Niterói, também não tem muitos anos. Um lixão onde se jogava todo o lixo da cidade, depois aterraram aquilo ali, uma camada de areia, e construíram um condomínio, como se aquilo ali... Em cima do lixão. Um dia aquilo ali afundou.
né? É o caso também lá da Braskem. Pensei que explodia aquilo lá, porque lixão forma gases, né? Forma gases, né? Eu não sei qual seria o pior resultado. O que afundou foi a Braskem lá em Recife. A Braskem está em João Pessoa, em Maceió, desculpa. Mas o lixão também, a comunidade lá desabou, porque não tinha estrutura de terreno para segurar um condomínio, né? Bem, então essa aqui é a questão. A gente que trabalha, claro, na Fiocruz tem setores, tem profissionais especializados, tanto na área de engenharia sanitária, né, de meio ambiente, tem setores especializados que discutem mais isso. A minha questão... Pode completar, por favor. Não, a minha questão foi que, nesse momento, eu fui convocado pela presidência da Fiocruz, um corpo grande de profissionais de todas as áreas, para ver como contribuir. A nossa grande questão, aí eu posso te dizer que eu não entrei efetivamente em campo, até por uma postura, digamos, profissional, metodológica e ética. Você não deve entrar em campos que tenham situações de desastre sem a ordenação de um comando central, né? Tem o comitê operativo de operações que comanda quem está entrando, quem está fazendo o quê, em que momento. Senão, uma das grandes questões em desastres, né, que a gente fala isso, que é aquela figura do famoso herói que entra no incêndio e rompe a barreira lá dos bombeiros para salvar uma criança, que isso é impossível, porque você causa mais danos à operação como um todo. Então, no campo da saúde mental, Conde, primeiro, assim, também temos em conta de que, especificamente com ações de saúde mental, que se poderia dizer técnica, especializada, é só no momento posterior, só em situações excepcionais. O que se pretende agora, né, nessas operações de resgate, de suporte, é manter segurança, serviços básicos de segurança, é manter as condições de apoio à comunidade, é conseguir ter aonde dormir, onde tomar banho, o que comer, ter condições básicas de saúde, né? Nós já vimos lá a quantidade de situações, pessoas com morte por leptospirose, né, transmitida pela urina do rato, a água culpando a cidade, né, a previsão de baixar essa água para semanas ou meses, e outras infecções respiratórias, gastrointestinais, hepatite, né, escabiose, né, a famosa sarna, que tem abrigos em que quase a totalidade das pessoas estão contaminadas. E é uma doença terrível, né, porque a pessoa sofre muito, se coça muito, se fere, né, quase se flagela, né, pela coceira insuportável, pela dor. Isso então, também acontece muito em presídios. Eu me lembro num presídio de Manaus que deu uma sarna ali muito mais forte ainda do que a tradicional. Era uma coisa terrível, as pessoas sofriam muito ali. Agora, Amarante, eu sei que você está ainda formulando questões, mas eu queria só fazer aqui uma pausa para trazer. Eu estou recebendo muitos comentários. João Amorim está ligadaço aqui, ele adora você. Ele disse o seguinte: Fala, João. Augusto Ruski foi efígie, né, da nota de 500 cruzados novos. Foi homenageado com a nota pela sua importância pela ciência brasileira. Ele está lembrando aqui ainda, a comunidade em Teresópolis era de Morro do Bumba, que desmoronou. Um outro lixão em Teresópolis, lixão do Fischer, onde também se constitui uma comunidade em cima, teve um incêndio de grandes proporções recentemente. Não sabia disso. Está aqui a nota de R$500 com o Augusto Ruski. Eu sabia que eu conhecia ele de algum lugar. Essa nota é antiga, né, o Amarante? Olha só que fantástico aqui, ó. O homem que amou os beija-flores. E a Elizabeth ainda está lembrando que a gente foi mordido por um sapo envenenado. Foi assim que ele morreu, não? Não, então, ele se tratou com o sapo. Ele se tratou com o sapo. Ele se tratou com o sapo. Era um
o veneno do rato seria o tratamento. Ele teve uma meia-vida como, bem, as pessoas também que fazem cirurgias, tomam antibióticos, etc. Ele sobreviveu um tempo. Hein? Qual que era a doença dele? Então, eu não me lembro agora a doença. Ele teve também, acho que eu não lembro agora como o Google responde tudo. Tudo. Né? Mas o interessante foi que ele recusou-se a ser internado no hospital e fazer um tratamento da medicina ocidental. Foi uma atitude política dele, né? De reconhecer a medicina dos povos originários. Você sabe que essa coisa de que o Google responde tudo é terrível, e tem estudos, né, contemporâneos dizendo, primeiro, que é constatado, né, que o cérebro humano ele diminuiu de tamanho 13% de 100 mil anos para cá. 100 mil anos a suposta aquisição da linguagem, né, da espécie humana. E que... qual que é o outro detalhe? Não, quer dizer, o QI estaria diminuindo, né? Que as coisas estariam terríveis para todos nós, inclusive que isso poderia se explicar também a ascensão da extrema-direita. Agora, é que se a gente terceirizar a memória no grau que está sendo agora com o Google, a gente não precisa mais lembrar de nada, né, Amarante? Não, então, é o problema, porque tem informações absolutamente sem confiabilidade, né? Você coloca qualquer coisa que você falou da extrema-direita está usando, qualquer coisa que você bota, né, quanto mais elementar, né, mais conservadora, menos inteligente for, mais é aceita. Né? Igual aquela senhora que estava lá na passeata apoiando Israel porque é católico, é um país católico. Então você tem... Mas, assim, mas eu falei porque realmente você encontra. É isso. Alguém está colocando aí para você mesmo os dados do Rusk, né? O Rusk. Eu coloquei aqui embaixo, eu coloquei na nossa legenda aqui. Então, ele fundou esse museu natural. Vale a pena conhecer no Espírito Santo, em Santa Teresa, na Serra Capixaba. Né? E esse local é raro, é raríssimo. Ele criou isso com recursos próprios e de fundações que ele encontrava. Ele não tinha apoio de governo para fazer. Deixa eu destacar aqui que o Amarante está na Fiocruz, né, Amarante? Não sei se podia falar, mas já falei. E está tão bonito o cenário aí, parece que você está num estúdio de arte. Né? Eu estou Então, a nossa sala aqui, são obras feitas nos nossos eventos aí da luta antimanicomial. Temos toda a sala repleta de obras de arte, esculturas, etc. Essa foi durante o encontro. Esse Cristo está maravilhoso. No Maracanã, exatamente. É do Rodrigo Cini, um grande grafiteiro, hoje reconhecido internacionalmente. E o Rodrigo, enquanto nós fazíamos a abertura do fórum, inclusive organizado junto com as Mães da Praça de Maio, eu fui o presidente, foi aqui na UERJ, em 2007. No palco, o Rodrigo Cini fazia o grafite, que era o Cristo Redentor, de braços não mais abertos, mas de braços fechados, acolhendo no Maracanã, que a UERJ é do lado do Maracanã, todos os convidados internacionais. Foi um evento histórico, belíssimo, tem um vídeo com esse... Tem vídeos com esse encontro. Amarante, eu já falei para você, você precisa ter um livro teu, da sua história, tudo que você passou. Ele transitou até na Bossa Nova do Rio de Janeiro, né? Até o Tom Jobim, Edu Lobo, e o Amarante conhece tudo. E um documentário, hein, Amarante? Depois também, para a gente degustar todas essas informações maravilhosas que você tem, essa vivência tua. Olha, infelizmente estamos chegando no final, então, mas eu vou pedir para o Amarante trazer aqui o seguinte, inclusive, Amarante, pensando em colaborar, né, com o Rio Grande do Sul de alguma maneira, a despeito de algumas confusões entre os entes federativos aí, que estão ali tentando fazer essa reconstrução. No âmbito da saúde mental, o que é mais importante para essas pessoas que estão em abrigos, para as pessoas que perderam tudo, que são
da ordem de 600 mil pessoas no Rio Grande do Sul que estão desabrigados. Né? A questão da escola e tudo mais, das doenças que virão, que estão vindo certamente, a gente está acompanhando. O que é mais importante? O que os profissionais da área de saúde mental, em especial, podem colaborar com o povo gaúcho nesse momento? Olha, eu acho fundamentalmente, Conde, foi importantíssimo você falar isso, é isso que eu tenho defendido. As pessoas serem cuidadas. Nós falamos que a nossa grande tarefa do profissional de saúde mental é acolher a pessoa em sofrimento. Acolher significa escutar efetivamente, né? A chamada possibilidade de escuta, capacidade de escuta, entender, partilhar do sofrimento, contribuir para que a pessoa faça verbalize esse sofrimento. Ele precisa, ao falar, né, ao construir algum tipo de raciocínio, ele está elaborando esse seu sofrimento, ele está respondendo ao sofrimento, ele está organizando as suas forças auto-organizativas, né? Ele está se organizando. Isso é fundamental. Hoje, também, como a gente está falando, a pressa é nas pessoas aplicarem remédios, não se deve fazer isso, sair dando remédio, sair dando calmante, sair dando antidepressivo, ansiolítico, não fazer isso. Nós temos, isso aprendemos com a psicanálise, com as psicologias, essa capacidade de escuta, né? Essa é a capacidade de escuta. A escuta é terapêutica em si, porque ela cria um vínculo de confiança, em que a pessoa sabe que, ao falar com alguém que a escuta, efetivamente ela está sendo acolhida. Isso que as pessoas precisam, de dignidade, de reconhecimento, de alguém que esteja ali realmente partilhando da sua reorganização numa situação de sofrimento. Então, a principal coisa é isso, saber partilhar, saber escutar, saber estar junto, né? E se segurar para não sair aplicando terapêutica. Distribuindo medicação. O Paulo Amarante é um expoente aqui do nosso país e do mundo todo na desmedicalização, nesse processo de, né, que é anti-indústria farmacêutica, que eles querem mais é vender remédio, mandar remédio, ficar o tempo todo assim. Então, isso é muito importante, hein, o Amarante, porque a gente percebe uma tendência de usar o método mais simples, mais fácil, exato, menos trabalhoso. E retirar o medicamento é muito sério. Não é um processo fácil. Retirar medicamento que já toma por causa da dependência. Então, eu trabalho muito para evitar começar. Claro. Evite o primeiro comprimido. Evite o primeiro comprimido. Amarante, fantástico aqui a sua presença. Você está ótimo. Você falou que estava um pouquinho gripado aí, mas nem deu para a gente perceber. Bom trabalho aí na Fiocruz hoje. Eu quero agradecer todo mundo que participou desse mais uma edição. Sou um privilegiado com esse programa, porque a gente hoje, quanta coisa a gente aprendeu aqui hoje, né, com a professora Maria da Glória, com o João Amorim, a questão de Gaza que nos machuca a todos o tempo todo, né, Paulo? E agora com o Paulo Amarante nesse fecho aqui, falando aí da questão da população do Rio Grande do Sul.